A minha esposa, com um sorriso, pediu o divórcio e apresentou um ultimato. Ela queria tudo. A casa em Cascais, o apartamento em Lisboa, os meus investimentos e todos os carros de luxo. A única coisa que ela não queria era o nosso filho de 16 anos. Ela pensou que me tinha destruído quando eu concordei com todas as suas condições sem lutar. Mas a Clara não sabia uma coisa. Durante 3 anos, transformei cada ativo do nosso império numa bomba financeira oculta, e o temporizador acabou de disparar. Durante 3 anos, observei a minha esposa planear a sua saída meticulosamente enquanto gastava o meu dinheiro em lojas de luxo na Avenida da Liberdade. Quando ela finalmente pediu tudo no divórcio, a mansão histórica em Cascais, os carros desportivos, todo o meu império imobiliário, eu não lutei. Eu disse sim a tudo. Absolutamente tudo. Ela pensou que eu tinha perdido o juízo ou que o choque me tinha tirado a coragem. Ela sorriu triunfante na reunião final, mas o rosto do seu advogado ficou pálido como a cal. O meu nome é Ricardo, tenho 45 anos, e há 3 semanas a minha vida mudou para sempre durante um pequeno almoço no nosso terraço com vista para o Rio Tejo. Não houve gritos, nem confissões dramáticas à meia-noite, nem pratos partidos. Foi apenas um anúncio frio e casual, feito entre uma garfada de papaya e um gole de café expresso. O tom dela era o mesmo que usava para discutir os planos para o fim de semana no Algarve. Lembro-me de ver o sol de Lisboa iluminar as torres de escritórios que eu ajudei a construir, enquanto ela falava. A luz batia no cabelo loiro dela, impecavelmente arranjado num salão que custava 300 euros a cada visita. A blusa de seda creme valia provavelmente 2.000. Tudo na Clara era polido, perfeito e friamente calculado. 5 palavras que encerraram 17 anos de casamento. Eu não olhei para ela imediatamente. Mantive os olhos no horizonte, na cidade que eu tinha remodelado com os meus projetos de construção. 32 centros comerciais, 18 complexos de escritórios, projetos que mudaram a paisagem de Portugal. Monumentos à ambição que, naquele momento, pareciam subitamente vazios. A voz da Clara era firme e ensaiada. Ela tinha praticado este momento ao espelho. Virei-me para encarar. A minha esposa estava sentada com uma postura de rainha, os olhos claros e determinados. Não havia lágrimas, nem hesitação. Aquilo não era uma mulher a pedir o fim de uma relação amorosa. Era uma sócia maioritária a anunciar uma dissolução comercial agressiva. Ela disse que já tinha contratado o doutor, o advogado de divórcios mais implacável de Lisboa. Claro que tinha. A Clara nunca dava um passo sem garantir que o terreno estava minado para o adversário. A reputação dele era destruir maridos ricos e deixá-los na miséria. Ela cruzou as mãos sobre a mesa e disse que queria que tudo fosse civilizado, como se roubar uma vida inteira pudesse ser considerado um ato de etiqueta. Quando perguntei o que ela queria, a expressão dela mudou subtilmente. Havia alívio, talvez porque ela esperava uma guerra e encontrou uma rendição. A lista dela era extensa e gananciosa. Ela exigiu a propriedade principal em Cascais, não este apartamento no Chiado. Ela queria as casas de férias, a vivenda no Douro, o refúgio na Comporta e o apartamento em Paris. Ela queria os carros, o Mercedes, o Range Rover, o Porsche clássico, todos eles. Eu apenas acenei lentamente, sem dizer uma palavra, absorvendo a audácia daquela mulher. Ela continuou, exigindo metade da carteira de investimentos e metade da minha participação no grupo de desenvolvimento imobiliário. Então ela fez uma pausa e, pela primeira vez, algo quase humano piscou no rosto dela. Ela disse que queria tudo, exceto nosso filho. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e tóxicas. Ela disse que o André ficaria comigo porque nós éramos muito próximos e ele já tinha 16 anos, idade suficiente para escolher. Foi uma confissão brutal embrulhada em falsa generosidade. A verdade era que ela nunca quis ser mãe. O André tinha sido uma obrigação social, um acessório necessário para a esposa de um magnata. Mas ele nunca tinha sido dela. Levantei-me e caminhei até a janela de vidro. Lisboa estava a acordar lá embaixo. Pessoas normais, com empregos normais e problemas normais. Respirei fundo e tomei a decisão que mudaria tudo. Voltei-me para ela e concordei.
Disse-lhe que podia ficar com tudo: a propriedade, os imóveis, os carros, os investimentos. Eu não iria lutar. O choque no rosto da Clara teria sido cômico se a situação não fosse tão devastadora. Ela tinha se preparado para um cerco, armado-se com o advogado mais caro do país, e eu tinha acabado de abrir os portões do castelo antes do primeiro tiro. Ela perguntou se eu estava a falar a sério, desconfiada, tentando encontrar a armadilha. No mundo da Clara, ninguém cedia sem lutar. Mas o que ela não sabia, o que o advogado dela ainda não tinha percebido, era que eu não estava a desistir. Eu estava a executar uma sentença. Porque 3 anos antes, eu tinha encontrado mensagens no telemóvel dela. Eu sabia sobre o amante. Eu sabia sobre as mentiras. E durante esses 3 longos anos, enquanto ela pensava que eu trabalhava até tarde, eu estava a reestruturar legalmente cada cêntimo que possuíamos. Ela pensava que estava a ganhar 70 milhões de euros. Ela não fazia ideia de que estava prestes a herdar apenas dívidas e ruína. Enviei o e-mail para o meu advogado, Bento, com uma instrução simples e direta: aceitar todos os termos exigidos pela Clara. O meu telemóvel tocou menos de 30 segundos depois. Do outro lado da linha, a voz do Bento tremia, uma mistura de confusão profissional e pânico genuíno. Ele questionou a minha sanidade, perguntando se eu tinha perdido o juízo ao entregar voluntariamente um patrimônio que ele estimava em dezenas de milhões de euros. Ele tentou argumentar que, mesmo sem um acordo pré-nupcial blindado, eu tinha direitos e que podíamos negociar para reduzir os danos. Ele insistiu que a Clara estava a pedir 70% do meu valor líquido e que ceder a isso era uma loucura financeira. Com uma calma gélida, interrompi o fluxo de protestos dele e ordenei que preparasse a papelada imediatamente. Expliquei que queria o divórcio finalizado em 30 dias e que ele não devia oferecer resistência. Quando desliguei a chamada, fiquei sentado na penumbra do meu escritório, pensando naquilo que a Clara desconhecia. Ela acreditava estar a receber uma fortuna incalculável, mas não fazia ideia de que estava prestes a herdar uma bomba relógio financeira. A verdadeira tempestade desabou 3 dias depois, quando a minha família decidiu intervir. O meu irmão, Estevão, convocou-me para um jantar na sua residência no Restelo, uma das zonas mais exclusivas de Lisboa. Deveria ter antecipado a emboscada quando vi o carro da minha mãe, que tinha viajado propositadamente do Porto, estacionado ao lado do veículo da minha irmã, Raquel. Ao entrar na sala de estar, o ambiente era pesado, carregado de uma tensão sufocante. A minha mãe estava sentada no sofá de pele, com as mãos entrelaçadas e os olhos vermelhos. A minha irmã parecia pronta para mediar uma guerra e o Estevão mantinha a postura rígida de quem se preparava para um confronto em tribunal. O pior foi ver o Bento ali, sentado numa poltrona, com o olhar culpado de quem tinha quebrado o sigilo profissional para alertar a família sobre o meu suposto colapso mental. Eles não perderam tempo. O Estevão acusou-me de estar a cometer um erro catastrófico, alegando que eu não podia simplesmente entregar o palacete em Sintra, a vivenda na Quinta do Lago e todo o portfólio de investimentos sem número lutar. A minha mãe chorava, implorando para entender por que o filho, que tinha construído um império imobiliário do nada, estava agora a render-se como um cobarde. Eles pensavam que eu estava deprimido, fraco ou talvez a ser chantageado. Olhei pela janela para o jardim, onde os meus sobrinhos brincavam despreocupados, e percebi que tinha chegado o momento de revelar a verdade. Pedi a todos que se sentassem e servi-me de um copo de uísque, embora fossem apenas 3 da tarde. Comecei por revelar o segredo que guardava há 3 longos anos. Contei-lhes que tinha descoberto mensagens no telemóvel da Clara, provas inegáveis de um caso amoroso com a decoradora de interiores que tínhamos contratado para renovar a nossa casa de férias no Algarve. O silêncio na sala foi absoluto. O choque transformou-se em fúria nos olhos do meu irmão, mas eu continuei. Expliquei que não a confrontei na altura porque sabia que, num divórcio tradicional, ela sairia com metade da minha fortuna real e viveria confortavelmente com um amante às minhas custas. Por isso, contratei um detetive privado e passei 3 anos a documentar cada traição, enquanto silenciosamente reestruturava cada ativo do nosso patrimônio. Foi então que lhes mostrei os números reais, a arquitetura da minha vingança. Expliquei que o palacete em Sintra, que a Clara exigiu com tanta arrogância, estava hipotecado em 14 milhões de euros.
Tinha contraído esse empréstimo 18 meses antes para oportunidades de investimento legítimas. A vivenda de luxo no Algarve carregava uma dívida de 7 milhões de euros. O apartamento em Paris e o refúgio no Douro somavam outros 10 milhões em passivos bancários. No total, ela estava a assumir 31 milhões de euros em hipotecas sobre propriedades que ela acreditava valerem o dobro, mas cujo valor de mercado tinha estagnado. A sala ficou imóvel enquanto absorviam a informação. O Estevão, com a mente analítica de advogado, perguntou imediatamente sobre a minha empresa e o portfólio de ações. Com um sorriso tênue, entreguei-lhe o meu tablet. Mostrei-lhe que, nos últimos 2 anos, eu tinha sistematicamente desviado os ativos da empresa de empreendimentos lucrativos para projetos de alto risco que pareciam impressionantes no papel, mas que eram essencialmente poços de dinheiro. A empresa estava avaliada em 40 milhões de euros nos registros contabilísticos, e a Clara queria metade da minha participação. O que ela não sabia era que o valor real, após a liquidação de ativos tóxicos, seria inferior a 12 milhões e estava em queda livre. Ela estava a herdar 20% de um negócio que exigiria injeções constantes de capital apenas para se manter à tona. Quanto ao portfólio de investimentos, expliquei a Raquel que estava pesadamente focado em ações tecnológicas especulativas que estavam prestes a sofrer uma correção brutal no mercado. Os 30 milhões que a Clara pensava estar a garantir valeriam talvez 18 milhões dentro de 6 meses. E metade dessas perdas seriam dela. O Bento, que até então estava pálido de preocupação, começou a sorrir, percebendo finalmente a genialidade burocrática do plano. Ele calculou em voz alta que, se ela tentasse manter o estilo de vida e as propriedades, os custos de manutenção e as prestações bancárias queimariam 10 milhões de euros por ano. Como ela nunca tinha trabalhado e não tinha rendimentos próprios, estaria falida em menos de 3 anos. A minha mãe olhou-me com um misto de admiração e horror, perguntando se eu tinha planeado aquilo tudo enquanto dormia ao lado dela. Confirmei que sim. Disse-lhes que aquilo não era apenas sobre raiva, era sobre justiça. A Clara queria tudo, e eu certifiquei-me de que ela recebia exatamente isso: cada propriedade alavancada, cada ação sobrevalorizada e cada negócio falhado. O Estevão levantou o seu copo num brinde silencioso à vingança mais calculada que já tinha testemunhado. Naquele momento, rodeado pela família que finalmente compreendia, senti o peso de 3 anos de fingimento começar a desaparecer. As peças estavam no lugar. Agora, só restava esperar que a Clara assinasse a sua própria sentença no tribunal. 2 dias antes da audiência final no tribunal, encontrei o André na garagem, parado em frente ao meu Porsche 911 clássico, de 1973. Aquele carro era o meu orgulho, uma máquina que eu tinha restaurado com as minhas próprias mãos durante 2 anos, e que a Clara tinha exigido especificamente no acordo de divórcio, apenas por despeito. O meu filho estava a tirar fotografias ao número do chassi e ao motor. Quando lhe perguntei o que estava a fazer, ele respondeu com uma casualidade que me gelou o sangue. Disse que estava a guardar memórias, pois sabia que a mãe ia levar tudo. Aproximei-me dele, pronto para oferecer algum conforto vazio, mas o André surpreendeu-me. Sem desviar o olhar do carro, ele revelou que sabia sobre a traição da mãe. Disse-me que tinha ouvido conversas telefônicas à meio da noite. Sussurros conspiratórios e planos de viagens que não batiam certo. Ele sabia há mais de 1 ano que a mãe mantinha uma vida dupla. Olhei para o meu filho de 16 anos e vi uma maturidade dolorosa nos seus olhos. Ele não estava confuso, nem chorava. Apenas sentia uma desilusão profunda. Ele confessou que entendia que os casamentos podiam acabar, mas o que não conseguia aceitar era a minha passividade. Ele perguntou-me diretamente por que é que eu estava a deixar a mãe levar tudo sem lutar, por que é que eu estava a ser tão fraco. Naquele momento, decidi que ele merecia a verdade. Ele já não era uma criança a quem eu precisasse de proteger com mentiras piedosas. Com voz baixa, contei-lhe o meu plano. Expliquei-lhe a realidade por trás dos números, as hipotecas de 31 milhões de euros que a mãe desconhecia, o valor real da empresa e o colapso iminente dos investimentos. À medida que eu falava, vi a expressão do André mudar. A confusão deu lugar à compreensão e, finalmente, um sorriso lento e cúmplice espalhou-se pelo rosto dele. Ele percebeu a ironia brutal da situação.
A mãe ia receber exatamente o que tinha pedido, e isso seria sua ruína. Ele riu-se, um som genuíno de alívio, e disse que estava orgulhoso de mim. Não pela vingança em si, mas por eu não ter permitido que me pisassem. Aquele momento na garagem, entre o cheiro a óleo e a gasolina, selou uma aliança silenciosa entre nós. Prometi-lhe que, independentemente do que acontecesse, nós ficaríamos bem. A manhã da audiência no Tribunal de Família e Menores de Lisboa amanheceu cinzenta. O edifício, com a sua arquitetura imponente e fria, parecia desenhado para intimidar, mas eu sentia uma calma sobrenatural. O meu advogado, Bento, encontrou-me à entrada, com a pasta na mão e uma expressão grave. Subimos em silêncio até ao quarto andar. O corredor estava cheio de casais que evitavam o contato visual, o ar pesado com o cheiro a sonhos desfeitos e burocracia. A Clara já lá estava, acompanhada pelo Dr. Saraiva. Ela vestia um fato azul escuro que gritava poder e dinheiro, provavelmente custando mais de 5.000 euros. O cabelo estava impecável, a maquilhagem discreta mais perfeita. Ela tinha se vestido para uma vitória, para o momento em que poderia contar às amigas nos clubes de Cascais que tinha saído do casamento com o império do marido no bolso. Quando entramos na sala de audiências, a juíza, uma mulher de 60 anos com fama de não tolerar jogos, iniciou os procedimentos. O doutor Saraiva levantou-se, com a arrogância típica de quem acha que já ganhou, começou a recitar a lista de bens que seriam transferidos para Clara. Era uma litania de luxo, a propriedade em Cascais avaliada em 42 milhões, a casa na Quinta do Lago de 18 milhões, o apartamento em Paris, os carros de coleção. A Clara ouvia tudo com uma serenidade imperial, as mãos pousadas sobre a mesa, saboreando cada palavra. Ela estava a visualizar a sua nova vida, livre de mim e carregada do meu dinheiro. A juíza olhou para mim e perguntou se eu compreendia os termos, alertando que o valor total do acordo excedia os 100 milhões de euros e que eu tinha o direito de contestar. Respondi calmamente que compreendia perfeitamente e que estava confortável com a decisão. Foi então que o Dr. Saraiva, numa última tentativa de mostrar serviço, limpou a garganta e mencionou que a sua equipa tinha detetado, na véspera, a existência de algumas hipotecas sobre os imóveis. Notei o Bento a ficar tenso ao meu lado. A juíza perguntou qual era o valor dessas dívidas. O advogado da Clara respondeu que rondavam os 31 milhões de euros. Antes que a dúvida pudesse instalar-se, o Bento interveio com precisão cirúrgica. Ele lembrou ao tribunal que toda a documentação, incluindo cada ônus, hipoteca e encargo, tinha sido fornecida ao escritório do Dr. Saraiva há 3 semanas. Se a equipa dele só tinha lido as letras pequenas na noite anterior, isso era uma falha de revisão deles, não de divulgação nossa. Além disso, argumentou o Bento, a senhora Clara tinha pedido especificamente aquelas propriedades. O facto de elas terem hipotecas não alterava o desejo dela de as possuir. O advogado da Clara sussurrou algo urgente ao ouvido dela, provavelmente alertando que o valor líquido do acordo estava a cair drasticamente, de 60 milhões para 27 milhões. Observei o rosto da Clara. Vi a hesitação momentânea, o cálculo rápido nos olhos dela. Mas a ganância falou mais alto. Ela olhou para as propriedades, para o estatuto que elas representavam, e ignorou o aviso. Ela acreditava que, mesmo com as dívidas, ainda estava a sair a ganhar uma fortuna. Com um aceno impaciente, ela dispensou a preocupação do advogado e confirmou à juíza que queria prosseguir. Ela queria tudo, e queria agora. A juíza, sem mais demoras, assinou os documentos e declarou o divórcio finalizado. A Clara sorriu, um sorriso predador e triunfante. Ela achava que tinha acabado de dar o golpe do século. Eu levantei-me, apertei a mão ao advogado dela e saí da sala sem olhar para trás, ouvindo os ecos dos passos vitoriosos dela atrás de mim. As peças de dominó tinham acabado de ser derrubadas, e ela nem sequer tinha ouvido o barulho. A primeira fissura na vitória impecável da Clara apareceu exatamente 19 dias após a formalização do divórcio. Eu estava no meu escritório no Parque das Nações a rever as plantas para um novo empreendimento comercial, quando meu advogado, Bento, me reencaminhou um e-mail com uma única palavra no assunto: urgente. A mensagem era do Dr. Saraiva e, mesmo através da linguagem jurídica polida, conseguia-se sentir o pânico mal disfarçado.
O advogado da minha ex-mulher informava que, após a conclusão das transferências de propriedade e uma auditoria mais profunda, tinham surgido discrepâncias catastróficas que alteravam substancialmente o valor do acordo. Ele listava os factos que eu já conhecia de cor. O palacete em Cascais carregava uma hipoteca de 14 milhões de euros, a casa na Quinta do Lago tinha 7 milhões em dívida e as restantes propriedades somavam outros 10 milhões. Ele escreveu que estes encargos, totalizando 31 milhões de euros, não tinham sido devidamente considerados pela sua cliente. Além disso, a análise preliminar às contas da minha empresa levantava sérias questões sobre a variação das ações que a Clara tinha recebido. O e-mail terminava com uma ameaça velada de litígio por fraude e ocultação de ativos, exigindo uma resposta em 48 horas. Li a mensagem 2 vezes e servi-me de um copo de uísque, não para celebrar, mas para marcar o momento em que o mundo de fantasia da Clara começou a colidir violentamente com a realidade. Liguei ao Bento, que estava compreensivelmente nervoso. Ele disse-me que o Saraiva estava furioso e ia ameaçar impugnar o divórcio. Com uma calma que vinha da certeza absoluta, lembrei ao meu advogado que cada hipoteca, cada empréstimo e cada detalhe financeiro tinham sido documentados nos dossiês que entregamos ao escritório deles 4 semanas antes da audiência. Se a equipa do Dr. Saraiva, na sua arrogância e pressa de garantir uma vitória rápida, não tinha lido as letras pequenas, isso não era fraude, era incompetência grosseira. Instruí o Bento a responder apenas com os comprovativos de entrega dos documentos e aguardar. A armadilha tinha fechado, e debater-se só tornaria o aperto mais doloroso. Naquela mesma tarde, enquanto o sol poente tingia o rio Tejo de dourado, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Joana, a decoradora de interiores, a amante da Clara. A mulher que tinha ajudado a destruir o meu casamento queria falar comigo urgentemente. Hesitei, pois o instinto dizia-me para ignorar e manter a distância daquele naufrágio, mas a curiosidade venceu. Concordei em recebê-la no meu escritório. Quando ela entrou, notei imediatamente a diferença. Sem a influência da Clara, ela parecia menos sofisticada, vestindo calças de gangue e uma camisa simples, com o rosto lavado e cansado. Ela não se sentou. Foi direta ao assunto e disse-me que a Clara estava a planear destruir-me profissionalmente. A Joana revelou que, confrontada com a ruína financeira iminente, a Clara tinha ficado desesperada e vingativa. O plano dela não era tentar renegociar de boa fé, mas sim abordar os meus maiores investidores e parceiros de negócios para semear a dúvida. Ela ia dizer-lhes que eu tinha manipulado o divórcio, escondido ativos e enganado a própria esposa e que, se eu fazia isso à família, faria o mesmo aos sócios. Perguntei a Joana por que é que ela me estava a avisar, traindo a mulher por quem se tinha apaixonado. Com uma tristeza genuína, ela respondeu que se tinha apaixonado por alguém que dizia estar infeliz e querer liberdade, não por uma pessoa cruel disposta a arruinar a reputação de um homem inocente apenas por despeito. Ela disse-me que tinha terminado a relação naquela manhã e que aquela era sua forma de tentar limpar a consciência. Agradeci-lhe a informação e, assim que ela saiu, preparei-me para o ataque. Não demorou muito. 2 dias depois, recebi um telefonema do comendador Antunes, o meu investidor mais antigo e importante. A voz dele era cautelosa. Ele disse-me que tinha tido uma conversa perturbadora com a minha ex-mulher, onde ela alegou que eu estava envolvido em práticas financeiras fraudulentas e que a minha empresa era um castelo de cartas. O comendador, um homem de honra à moda antiga, disse que precisava de ouvir a minha versão antes de tomar qualquer decisão sobre os nossos projetos futuros. Convidei-o imediatamente para o escritório. Não lhe ofereci desculpas nem discursos emocionais. Em vez disso, abri o meu portátil e mostrei-lhe tudo. Mostrei-lhe os documentos do tribunal, as datas das divulgações, as auditorias da empresa e a lista detalhada das dívidas que a Clara tinha assumido voluntariamente. Expliquei-lhe que a desvalorização da empresa resultava de investimentos de alto risco que tinham falhado, algo comum no nosso setor, e não de qualquer manobra ilegal. O comendador analisou os papéis em silêncio durante quase 1 hora. Quando finalmente levantou os olhos, não havia desconfiança, mas sim um respeito renovado. Ele percebeu que eu não tinha enganado ninguém, eu tinha simplesmente deixado a ganância da Clara cegá-la para a verdade. Ele apertou-me a mão,
Garantiu-me que a reputação da minha empresa permaneceria intacta junto dos seus associados e disse-me que, no meu lugar, teria feito exatamente o mesmo. Quando o comendador saiu, senti um peso enorme a sair dos meus ombros. A Clara tinha jogado a sua última cartada, tentando destruir o meu nome, e tinha falhado. Minutos depois, o Bento ligou novamente. O tom dele tinha mudado. O Dr. Saraiva tinha voltado a contactá-lo, desta vez sem ameaças. A Clara estava disposta a negociar. Ela propunha devolver metade das propriedades em troca de liquidez imediata. Basicamente, ela queria dinheiro vivo em vez do imobiliário que não conseguia pagar. Pensei na audácia dela, em como ela achava que ainda tinha algum poder de negociação. Respondi ao Bento com frieza absoluta. Disse-lhe para informar o Saraiva de que não haveria renegociação. A Clara tinha pedido tudo, e tinha ficado com tudo. Se ela queria liquidar ativos, teria de o fazer no mercado, assumindo os prejuízos. E acrescentei um aviso final: se ela continuasse a tentar difamar-me junto dos meus parceiros, eu tornaria públicas as provas do adultério que guardei durante 3 anos. As fotos, as mensagens, os registros de hotéis, tudo seria enviado para a imprensa social e para o círculo de elite de Lisboa que ela tanto prezava. Era uma escolha simples: ela podia viver com a sua pobreza relativa em silêncio, ou podia ser humilhada publicamente e perder o pouco que lhe restava da sua reputação social. O silêncio do outro lado da linha confirmou que a mensagem tinha sido recebida. A guerra tinha acabado, e ela tinha perdido em todas as frentes. 8 meses depois de o martelo do juiz ter selado nosso destino, encontrei-me com o André no terraço de um novo empreendimento de luxo que a minha empresa estava a finalizar no Parque das Nações. O sol estava a pôr-se sobre o rio Tejo, pintando as águas e a ponte Vasco da Gama com tons impossíveis de laranja e violeta. Era uma daquelas noites amenas de Lisboa que faziam tudo parecer mais calmo, mais nítido. O meu filho, agora com quase 17 anos, estava ao meu lado, observando a cidade com uma tranquilidade que não possuía um ano antes. Ele tinha crescido, não apenas em altura, mas em espírito. A tempestade do divórcio tinha o forçado a amadurecer depressa demais. Mas, ao contrário do que eu temia, ele não se tinha quebrado, tinha se tornado mais forte. Enquanto observávamos os barcos a navegar lentamente no rio, o André quebrou o silêncio para me contar que a mãe tinha finalmente vendido a propriedade histórica de Cascais na semana anterior. Eu não sabia dos detalhes, pois tinha cortado todo o contato direto com a Clara, mantendo apenas o mínimo necessário através dos advogados. Ele explicou-me que ela teve de vender a mansão por um valor muito abaixo do mercado para conseguir liquidar a hipoteca de 14 milhões de euros rapidamente e estancar a hemorragia financeira dos custos de manutenção. O mesmo tinha acontecido com a casa no Algarve e o apartamento em Paris. De todo o império que ela pensava ter conquistado, restava-lhe agora apenas uma fração do capital, o suficiente para uma vida confortável, mas longe da opulência desenfreada que ela ambicionava. O meu filho contou-me que ela se tinha mudado para um apartamento modesto em Campo de Ourique e que, pela primeira vez na vida, estava a aprender a gerir um orçamento limitado. Havia uma certa tristeza na voz dele, não por pena, mas pela constatação da queda vertiginosa da própria mãe. Ele perguntou-me, sem desviar o olhar do horizonte, se eu sentia que tinha ganhado. A pergunta apanhou-me desprevenido. Pensei na Clara, sozinha no seu apartamento pequeno, a lidar com a realidade das suas escolhas. Pensei na reputação da minha empresa, que tinha sobrevivido intacta aos ataques dela. Pensei nos 3 anos de raiva contida e planeamento meticuloso. Respondi-lhe honestamente que não sentia que tinha ganhado. Sentia que tinha sobrevivido. Ganhar e sobreviver não eram a mesma coisa. A vitória implicava alegria, e eu sentia apenas alívio. O André partilhou comigo que tinha jantado com ela na noite anterior. Disse-me que ela pediu desculpa. Não pelo divórcio, nem pela traição, nem pelas tentativas de arruinar o meu negócio, pois o orgulho dela ainda era uma barreira demasiado alta para transpor. Ela pediu desculpa por não ter estado presente quando ele era mais novo, por ter sido uma mãe ausente emocionalmente. Ele confessou-me que não sabia se acreditava totalmente na mudança dela, mas que estava disposto a dar-lhe uma oportunidade, não porque ela merecesse, mas porque ele merecia ter uma mãe, mesmo que imperfeita.
Elogiei a generosidade dele, sentindo um orgulho imenso naquele jovem que se revelava muito mais sábio e compassivo do que os seus pais alguma vez foram. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos, vendo as luzes da cidade acenderem-se uma a uma. Foi então que o André me fez uma última pergunta, aquela que pairava sobre nós como uma sombra. Ele perguntou se pudesse voltar atrás no tempo, sabendo de toda a dor, da traição e do caos, eu teria evitado casar com a mãe dele. Olhei para ele, alto, inteligente e íntegro, o único resultado puro de um casamento manchado por mentiras. A resposta foi imediata e absoluta. Disse-lhe que não mudaria nada. Porque apagar aquele erro significaria apagar a existência dele, e ele era a única coisa que tinha feito tudo valer a pena. O André sorriu, e naquele momento, rodeado pela cidade que eu ajudei a construir e ao lado do filho que protegi, senti algo que não sentia há 3 anos: paz. Não era euforia, nem triunfo vingativo. Era apenas a certeza silenciosa de que tinha feito o que era necessário para proteger o que realmente importava. O sol desapareceu completamente, deixando-nos no crepúsculo. Lá embaixo, Lisboa continuava a vibrar com vida, pessoas a irem para casa, a começarem noites, a viverem futuros. Nós ficamos ali, pai e filho, inteiros e prontos para construir algo novo. Percebi finalmente que a verdadeira vitória não era ver o inimigo destruído, mas sim estar de pé nos escombros, pronto para recomeçar.